Boa noite, bem-vindos ao Ensaio Geral. Diz que não vive no passado, mas gosta de ir buscar inspiração à tradição para a trazer para a poesia. Ana Paula Tavares é poeta, escritora, historiadora, mestra em literaturas africanas de língua portuguesa. Nascida em Angola há 73 anos, no Lubango, em Huila, foi a última vencedora do Prémio Camões, o maior e mais prestigiado prémio literário para quem escreve em língua portuguesa. Bem-vinda ao Ensaio Geral, Ana Paula Tavares. Muito obrigada. Ana Paula, começo por olhar aquilo que o júri do Prémio Camões disse, que a sua fecunda e coerente trajetória de criação estética e, em especial, o seu resgate da dignidade da poesia. É assim que a sua poesia acontece? Sim, eu fiquei muito contente que tenha sido a poesia, porque é o meu caminho, é o caminho a que regresso sempre, mesmo com as outras incursões a que a vida me obriga, os débitos à história, à escrita não poética, mas é sempre para a poesia que eu volto. E ela tem hora marcada? Não, era bom que eu tivesse tido uma vida que me possibilitasse esse treino, porque a poesia é muito, muito exigente. E então, se uma pessoa tiver esse treino, essa disciplina, se trabalhar todos os dias, as coisas fluem de maneira mais fácil. Assim acontece quando é possível. Mas é sofrida quando É. diz que é mais fácil se fosse de outra forma? É sempre um grande sofrimento. Sofrimento pela sensação de não se ter dado suficiente tempo àquilo que aconteceu, porque se carrega uma espécie de maldição. Eu às vezes sonhava ser uma mulher que tem uma vida normal. Levanta-se, faz as coisas, ri, chora, e não que carregasse esta ideia de que há qualquer coisa que tem que ser dita, que tem que ser escrita e que, sobretudo, tem que ser trabalhada, muito trabalhada, não é? Fala da questão de ser uma mulher normal, a condição da mulher, em particular a condição da mulher angolana, é claramente um dos seus temas da sua poesia. Em que é que a poesia pode ajudar a que essa condição também melhore? Não pode muito, infelizmente, não é? Angola, que tem uma tradição da poesia antiga, não só da poesia escrita, como da poesia oral, está muito desatenta às vozes das mulheres. Ouvem-se pouco essas mesmas vozes. E, no entanto, são elas, são as mulheres, e é a sua voz que realmente tem conduzido os destinos do país, os destinos da terra. São elas que preparam todos os dias e que fazem com que todos os dias possam dar origem a um outro dia, ao dia seguinte. Carregam também a tradição, a memória? Carregam a tradição, carregam muitas vezes a memória das línguas que já não são faladas no cotidiano, mas elas ainda têm esse eco que muitas vezes não é falado nas línguas que lhes deram origem, mas é transposto para a língua portuguesa naquela forma muito particular de se falar a língua portuguesa, de mudar o sentido das frases, de colocar os pronomes de uma certa maneira, de falar com os verbos no gerúndio. Há espaços de contaminação destas línguas todas que estão em contacto desde o século XV, e eu acho que as mulheres são realmente portadoras, guardam, né, memórias, mesmo quando não têm muita consciência dessa memória que guardam. E muitas vezes transmitem às gerações mais novas, porque realmente são elas que se ocupam da educação dos mais novos e transmitem esse legado às gerações mais novas. Nem sempre com sucesso, mas são elas realmente. E, portanto, eu procuro que a poesia resgate, de certa maneira, ou vá beber esses ensinamentos, essa visão das coisas. Se isso resulta em benefício para as mulheres, não sei, mas não tenho muita confiança nisso. Mas é um trabalho do qual eu não posso afastar-me. Ainda se lembra do momento em que começou a escrever ou porquê que começou a escrever?
Lembro-me, assim, eu tive consciência de que sabia escrever muito cedo, não é? Mal comecei a alinhavar algumas palavras e comecei a escrever pequeninas histórias, muito infantis, muito resolvidas na própria economia das palavras. E como nós brincávamos muito na rua, fazia pequeninas peças de teatro, porque isso me permitia ter algum poder, não é? Era eu que fazia as peças de teatro. Era a Portanto, encenadora. criava aquelas personagens e distribuía pelos amigos da rua. Portanto, eu tenho essa consciência de que comecei a escrever, ainda andava na escola primária. Claro que sei muito bem o que é que isso significou, mas se a escrita na altura não era nada que se pudesse aproveitar, era uma brincadeira, não é? Era uma forma de estar ocupada e de exercer um poder que talvez não tivesse de outra maneira. Pelo menos a vontade da leitura foi uma coisa que também foi muito cedo e eu lia avidamente. Foi uma semente, mas também a contaminação de que há pouco falava da tradição oral vem também desse tempo da infância? Sim, era uma sociedade dura, impiedosa e que separava completamente dois mundos. O mundo da Cidade Branca, onde eu vivia com os padrinhos, e o mundo dos pastores, que viviam completamente à parte desse outro mundo e que não eram nem nomeados, nem era como se não existissem, como se ninguém os visse. Era um mundo a preto e branco. Exato, como se não existissem, mas a maneira deles falarem, aquela língua que eu não falava, nunca falei, mas continuava a ser um caminho de mistério. Eu dizia, porquê que eu não falo aquela língua? Que me parecia tão bela como se fosse uma canção, uma música. Portanto, havia ali, naquelas palavras que as mulheres diziam de manhã, quando se saudavam umas às outras, uma música que eu não sabia, que eu não conseguia decifrar, mas que era uma música de encantamento. Estamos a falar de um tempo em que Lubango era uma sociedade completamente colonizada, Sim. muito difícil de conjugar estes dois mundos. Para si, nesse aspecto, a escrita foi o ponto de união? Nessa altura ainda não tinha bem consciência de como poderia trabalhar a escrita, não é? Mas logo nessas primeiras tentativas, não é? De certa maneira aprisionar aquele universo que não era o meu universo, eu pensei, se eu conseguir pela escrita dizer o que elas dizem daquela forma tão bonita, e de chegar a um sítio qualquer. Portanto, foi aquela linguagem, aqueles sons que me ficaram no ouvido e que de certa maneira me levaram a escrever poesia. Claro que foi o mundo da oralidade, quando se transforma em escrita, é um mundo que perde, porque perdemos o gesto, perdemos a expressão, perdemos até a variedade dos sons da língua, não é? Mas eu não tinha outra maneira de chegar lá. Então, pela escrita e, sobretudo, pela poesia, eu achava que era uma forma de me aproximar. Um dos seus últimos livros publicados em Portugal, O Sangue da Buganvília, é uma reedição. Recordo-me de Ana Paula Tavares contar que também foi muito a pedido de Ondjaki, que é um dos escritores da nova geração, que voltou a olhar para estes textos e a republicá-los. É importante para esta nova geração de Angola ler os seus textos, porque a Ana Paula não é só também poeta, é também historiadora, como eu disse no início, tem esse olhar também da historiadora? Há questões da memória que ali estão muito evidentes. Há histórias que foram histórias da minha infância e que eu recuperei e trabalhei de uma determinada maneira. É verdade que os jovens hoje, mesmo os jovens que são descendentes dos pastores onde eu vivi a minha infância, têm uma vida completamente diferente. E, portanto, quando se exprimem, quer pela escrita, quer pela oralidade, vão
dar notícia de um universo que não foi o meu universo. Mas não faz mal nenhum esta leitura dos mais antigos, dos mais velhos. Essa leitura crítica, eu penso que seja uma forma de conciliar memórias e de trazer para o presente coisas que estão muito esquecidas, hábitos, costumes, canções, provérbios, máximas que se vão, de outra maneira, podem se perder para sempre, o que seria muito mau. Angola comemorou recentemente os 50 anos da independência. Essas memórias são importantes no momento em que se faz esse balanço de 50 anos? São, não é? Porque é sempre preciso lidar com um antes e um depois. E realmente, quando nós olhamos Angola de hoje, a grande maioria da população tem 20 anos. Isso quer dizer que todos estes jovens, não é? Homens e mulheres, nasceram depois do fim da guerra, depois de 2002. Isso é uma vantagem para eles. Eu sempre, toda a vida, desejei que a guerra acabasse. A guerra é o fim do mundo, é a desconstrução total. E eu sempre desejei que a guerra acabasse e que eles finalmente pudessem começar uma vida sem que o espectro da guerra pesasse nas suas cabeças. Mas é preciso não esquecer esse passado. É preciso não esquecer nem os anos da guerra, nem o tempo colonial, não é? Porque os dias de hoje muitas vezes são dias tão complexos, criam uma imensidão tão grande, a falta de muitos bens de primeira necessidade, a falta de escola, a falta de hospital, o sentimento de grande desproteção que o cidadão tem, não ter direito a ter uma vida em que estuda, arranja um emprego, tem os seus filhos. Isso cria uma espécie de visão abissal do presente que esconde o passado. E é preciso não esquecer o passado. O presente tem que se conciliar com esse mesmo passado. Tem que aprender a dizê-lo, compreender que esse passado faz sentido, para se perceber como é que chegamos ao presente. E o que é que falta à Angola de hoje? Infelizmente, falta muita coisa no nosso país. A maioria dos jovens não tem acesso ao ensino, não é? O ensino, teoricamente, está nas leis, é teoricamente o ensino público e, portanto, todos os jovens, e obrigatório, não é? Mas há muita gente fora do sistema escolar. Não tem escolas a funcionar, não tem professores, não frequenta o ensino. Isso é lamentável, não é? O sistema de saúde é um sistema que nunca foi criado enquanto sistema de proteção para o cidadão. Isto é, cada cidadão que fica doente tem direito a ser tratado. Isso nunca foi entendido como tal, não é? Os índices de mortalidade, quer na primeira infância, quer quando nos aproximamos da velhice, é elevado, não é? Há doenças que poderiam já não existir, não é? A alimentação poderia ser mais cuidada. Portanto, há muitas coisas que faltam. Eu sinto falta de um sistema de bibliotecas, um sistema nacional de bibliotecas que permitisse que toda a gente pudesse ler, porque o livro que se compra na livraria tornou-se um objeto caro, de luxo. Portanto, as pessoas que vivem em Cabinda, ou no Cunene, ou no Namibe, não têm acesso a esses mesmos livros e só poderão ter se a rede nacional de bibliotecas funcionar como deveria realmente funcionar. Portanto, É difícil comprar um livro seu em Angola? É difícil porque Mesmo é caro. depois do Prémio Camões? Mesmo assim, é caro, ficou caro, tornou-se um objeto de luxo e a maioria dos jovens não tem esse dinheiro, com grande pena minha. Há pouco falou da época colonial. Uma das questões da atualidade é a questão da reparação histórica. Faz sentido essa reparação histórica entre Portugal e Angola? Eu acho que se confundem muitas coisas na palavra reparação. O assunto não foi ainda suficientemente discutido. É preciso falarmos das coisas, não termos medo. Do ponto de vista dos europeus, é preciso que os europeus tenham consciência, têm que falar com os africanos e juntos decidir o que é melhor para todos.
porque não Não é se uma trata. coisa unilateral. Não é uma coisa, não é unilateral, ninguém pode decidir de um lado, eu agora vou enviar 3 ou 4 objetos, não é, para o sítio tal e o assunto fica resolvido. Não, é muito mais profundo do que isso, não é? Há muito mais assuntos que têm que ser estudados. Há livros escolares que têm que mudar, quer na Europa, quer nos países africanos. Tem que mudar porque há muitos livros escolares que continuam a ter, por vezes disfarçada, por vezes subsumida, mas continuam a ter ideias imperiais na forma como oferecem aos alunos as matérias, não é? Onde o papel da mulher está muitas vezes também de forma pouco eloquente, mas está subsumido no meio de uma série de outras coisas que aparecem nesses manuais. Entre os 35 laureados do Prémio Camões, apenas 9 são mulheres. Ana Paula Tavares é uma delas. O que é que significou para si este prémio, atendendo também a este cenário de 35 laureados, apenas 9 mulheres? Eu fiquei muito contente por ser mulher e pela poesia. Claro que para mim significa um esforço acrescido de tentar pôr cá fora, no tempo que me resta, ainda algumas coisas que tenho para dizer em nome das mulheres, embora eu nunca tenha assumido que falo em nome das mulheres, eu falo como mulher, eu sou mulher, mas algumas coisas que ainda tenho que dizer e penso que esta é uma oportunidade que eu tenho que aproveitar. E é fácil voltar à escrita depois de um prémio como este, o Camões? Nunca é fácil voltar à escrita, não é? Porque a escrita exige silêncio, exige retirada, exige não dar entrevistas. Agradecemos esta. É muito exigente, não é? É preciso um trabalho muito grande, porque um poema não fica acabado no momento em que nós o escrevemos. Ele vai para a gaveta, ele amadurece, há coisas que saem, há coisas que depois entram, e portanto, esse trabalho é moroso, não é? E pode ser que eu agora tenha mais algum tempo para trabalhar as coisas que andam por lá perdidas, né? Que eu possa melhorar e que eu possa realmente trazer cá para fora coisas que dizem respeito a esse mundo das mulheres tão invisibilizado ainda e, de certa maneira, maltratado por todos nós. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que hoje nos deixa uma pergunta para Ana Paula Tavares. Permitimos-nos homenagear Ana Paula Tavares como Prémio Camões e como símbolo da língua portuguesa no mundo. E começo por citá-la. Os livros, as estações do ano, as chuvas e as palavras jazem esquecidas nos baús da memória. Ninguém sabe como ou porquê tal fenómeno acontece e dele só damos conta quando de repente, assim de manso, um acontecimento, uma moda, um ato de vontade traz à superfície o cheiro da terra molhada, as goiabas penetrando nos poros saturadas de cheiro, o silêncio breve de uma igreja vazia, o doce calor de uma vela acesa. As línguas francas, próprias ou alugadas, estão cheias desses enigmáticos recursos e engordam à custa de vocábulos repescados, esquecidos, retomados outra vez. Ora, a literatura e a cultura são inesgotáveis viagens dentro de nós. Com uma amizade muito boa e antiga, pergunto a Ana Paula Tavares como poderemos continuar a fazer da nossa língua comum um fator de cidadania e de melhor educação para todos. Muito obrigada, Guilherme de Oliveira Martins. Sim, é uma grande amizade e muito, muito antiga. A língua portuguesa tem essa responsabilidade, digamos assim, sobretudo nos países que escolheram ter a língua portuguesa no pós-independência como sua língua oficial. E talvez a primeira responsabilidade seja dizermos em língua portuguesa que é preciso não esquecer as outras línguas. Realçarmos que a língua portuguesa, na medida em que ajudou a fixar patrimónios que vêm de outras línguas, continua a ter esse papel muitíssimo importante de fazer com que as outras línguas não sejam esquecidas, porque elas são a chave.
o acesso a universos culturais que de outra maneira serão perdidos para sempre. Em relação às questões de cidadania, eu penso que, dada a forma como nós vemos o mundo, a forma e a inquietação com que nós vemos o mundo nos dias que correm, não é demais dizer que a própria palavra cidadania tem que voltar ao nosso cotidiano, e ao lado dela a palavra humanidade, e ao lado dela a palavra carinho, e ao lado dela a palavra outro, em todas as suas dimensões. E, portanto, é dizer e continuar a dizer e insistir e não ter medo de palavras que, sendo velhas, antigas, começa a ser necessário que as digamos até que nos falta a voz. Obrigada, Ana Paula Tavares. É bom ter os escritores a lembrarem-nos o valor das palavras. Vamos deixá-la regressar à escrita. Ficamos à espera de mais poemas e de outros textos seus. Obrigada por ter estado no Ensaio Geral. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Boa noite e bom fim de semana. Muito obrigada.